Bom, como nosso amigo aí falou, eu sou designer e trabalho na User, e a gente trabalha com uma consultoria de experiência de uso. Mas eu vim falar aqui um pouquinho, algumas reflexões sobre carreira e talvez um pouquinho de futurismo, pensando um pouco para frente aí. E eu comecei a pensar nisso algum tempo atrás, quando eu estava conversando com um amigo meu, e ele tem uma produtora digital. Eles fazem banners, sites, essas coisas para publicidade. Esse meu amigo estava reclamando que ele estava sofrendo com uma competitividade injusta de uma empresa de São Paulo, concorrente lá, que conseguia oferecer o mesmo serviço que ele por 10 vezes o preço menor, né? E a história dele era que o cara conseguiu criar um script para gerar, através de um PSD, banners em vários formatos, com uma velocidade bastante grande, e ele conseguia, então, otimizar o processo de trabalho e conseguir cobrar muito menos por um serviço que ele demorava bastante tempo para fazer. E ele estava reclamando comigo sobre isso. Tipo, pô, achava injusto, achava que devia haver uma regulamentação nesse processo, um sindicato dos banners. E aí eu me lembrei do caso clássico aí, né? Os taxistas contra o Uber, né? Meu amigo era o Agostinho, nesse caso, né? E é um caso clássico de um conflito gerado pela inovação, pela tecnologia, que, inclusive, a gente está envolvido nisso, né? Em gerar soluções que mudem modelos de negócio e gerem novos mercados, enfim. E aí isso me levou a uma reflexão, assim, eu comecei a pensar, como é que será a profissão de design daqui a 15 ou 20 anos, né? Quanto esse lance da tecnologia e inovação pode impactar o nosso trabalho, né? E aí tem esse relatório famoso da ONU que fala que até 2030, 2/3 do trabalho nos países em desenvolvimento será substituído por robôs. 2/3 é um número bastante grande, né? Claro que isso começa numa base mais industrial, mão de obra, chão de fábrica e tal, como tem um exemplo ali dos robôs fazendo carros e tal. Mas aos poucos vai evoluindo, e quanto mais previsível for o trabalho e padronizado for a atividade que a gente realiza, mais as chances de nosso trabalho ser automatizado, né? E aí a gente começa a olhar para alguns componentes da nossa indústria, né? O amadurecimento de frameworks, padronizações de componentes, interações, alta disponibilidade de templates, tudo mais, somado ao desenvolvimento da inteligência artificial e a capacidade das máquinas aprender com o nosso conhecimento, com nossos inputs, a gente chega em soluções, por exemplo, como o The Grid, que é um site que te apresenta a Molly, que é uma web designer de inteligência artificial. Ele basicamente, a Molly, ela varre a internet atrás de padrões, grids, tipografias, boas aplicações de tipografia, templates, enfim, constrói uma grande e rica base, tu chega ali, imputa teus dados, ele vai te oferecer um site baseado nas informações que tu tem, mas baseado numa grande quantidade de conteúdos que dificilmente a gente, como designers, consegue organizar e captar, né? Pois é muita informação. Outro exemplo é o FireDrop, que eles têm um chatbot que consegue te atender uma conversa, te oferecer possibilidades de layout, cor, guia de estilos, enfim, uma conversa bastante simples que pode ser feita por qualquer pessoa, qualquer empresário de diversos segmentos, não precisa ser um designer para tu criar um site através dele. Então é um exemplo de como a inteligência artificial e a automação está impactando esse mercado já. O Netflix também tem alguns exemplos recentes, bastante interessantes, que eles conseguiram também criar um algoritmo que automatiza o processo da edição das imagens. Eles têm lá as imagens dos filmes, dos cartazes, o algoritmo consegue cortar essas imagens, ler essas imagens, entender como é que é o corte que ela precisa fazer ali para adaptar isso para diferentes dispositivos, diferentes aplicações, diferentes momentos. Então é um exemplo bastante interessante. E além de ela cortar e produzir esse material, ele consegue publicar diferentes versões disso e fazer testes de performance. Então, a gente tem um robô substituindo um monte de gente ali nesse caminho, né?
Ele faz o teste de performance, vê qual que é a melhor opção e usa aquela, né? Então, pô, caiu o mídia, caiu o designer, caiu um monte de gente ali no caminho, né? O Logojoy é uma outra ferramenta que a gente usa de exemplo aqui, que tu simplesmente entra no site, coloca o nome da tua empresa, inicia um processo, seleciona algumas referências de cores, e ele, em alguns segundos, te entrega opções de logo relativamente profissionais, interessantes, para dependendo do tipo de negócio, pode servir muito bem, por um preço irrisório. Assim. Então, a conclusão aqui nessa história é que uma parte mais tática, uma grande parte do trabalho de design tem se tornado commodity, está virando padaria, tem os robozinhos que vão estar substituindo muita gente aí em pouco tempo. E não tem jeito, né? É uma luta que a gente não vai ganhar, né? Sem dúvida, esse processo aumenta a eficiência, reduz custo. Então, em várias situações, vai ter robozinhos fazendo o trabalho da gente. E o que a gente tem que fazer é focar nos skills que os robôs têm mais dificuldade em replicar, né? Que são as características humanas relacionadas à inteligência emocional, como a empatia, a persuasão, capacidade de liderança e relacionamento. Capacidades essas, características essas, que são características de bons designers ou deveriam ser características de designers. Eu acho que está na base da nossa profissão, né? Várias dessas características e são coisas que a gente precisa exercitar. E com isso, olhando para essas características, eu acredito que dentre as atividades de design que vão crescer muito nos próximos anos, que já estão em crescimento e continuarão crescendo, e o valor do design começa a cada vez estar mais na parte de pesquisa, na parte de estratégias e gestão. Quanto mais a gente olhar para isso, principalmente a galera que está em faculdade, que está começando a estudar agora, quanto mais olhar para pesquisa, estratégia e gestão, vai ter mais chances de gerar mais valor no futuro próximo e também ser mais competitivo no mercado. E aí, tendo essa base, a gente pode utilizar aí como ferramenta, a inteligência artificial como ferramenta, e ter a oportunidade de ter um trabalho mais eficiente, mais produtivo e focar o nosso trabalho em problemas que de fato mereçam nossa atenção e dedicação. Né? Não ficar lustrando pixel, sabendo que já existem robôs e coisas que podem fazer esse trabalho, não desmerecendo o trabalho de design visual, design gráfico, mas tem coisas que já estão muito padronizadas, muito estabelecidas. Para alguns momentos, para alguns contextos, elas vão atender muito bem. E a gente tem a oportunidade, então, de focar o nosso trabalho, nosso tempo, dedicar nosso tempo para problemas grandes, problemas que realmente afetam bastante gente e gerar um impacto maior no mundo aí. Era isso aí. Muito obrigado.